Fala galera, aqui é o professor Joadson em mais um vídeo do nosso projeto Cursinho Preparatório para Paz UEMA, né? Preparatório para o Paz UEMA e o Enem também, tá? 2024, não é isso? Certo. Então, convidando mais uma vez toda a galera do terceirão e você que conhece alguém que já terminou, dá uma dica para eles, para vocês maratonarem o nosso vídeo. Esse projeto é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, junto com a plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Então vamos lá acompanhar nossas aulas direitinho, tem aulas de todas as disciplinas. O material, você quer acompanhar o material, quer escrever, quer rabiscar um pouquinho, quer imprimir o material, então acessa o link embaixo, faz o download do material para você, que você pode estudar separado, imprime as folhinhas se você quiser. Se você quiser acompanhar com seu tablet, você pode. Então assiste aqui o vídeo no celular e está riscando aqui no tablet, na tela do tablet, beleza? Então tem todos esses recursos aí para vocês aproveitarem. Pausa o vídeo, não entendeu, volta. Às vezes a explicação você não consegue assimilar, então você tem essa capacidade de retornar. Tá? Volta o vídeo, assiste novamente, repete quantas vezes for necessário, até você entender, tá bom? Eu lhe dou uma certeza, você não vai se arrepender ao colher os frutos disso, tá? Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, porque a sua recompensa vai ser grande. Você vai passar no vestibular, você vai fazer um curso de nível superior, tá? Além de você estudar o que você gosta, diferentemente da escola, que a gente tem que estudar tudo, no curso superior você vai estudar o que você gosta. E aí te dá boas oportunidades para você ganhar um bom dinheiro, seja como pesquisador, que no nosso país está precisando muito de pesquisadores, tá? Um historiador, um geógrafo, um químico, um biólogo, tá? Ou também no mercado de trabalho, né? Você ter uma profissão, fazer um concurso público a nível superior, tá? Concurso público, dependendo do curso, você pode fazer para a área de saúde, você pode fazer para a área de segurança pública, fazer para a área de educação, mas esse curso superior vai lhe dar um know-how para você fazer outros concursos com um nível salarial até mais alto. Então, não vacila, quem é que vai ficar só com o ensino médio? Não, a gente vai fazer o curso superior e você tem as cotas ainda. Você que terminou, você que fez o seu ensino médio na escola pública, você ainda tem as suas cotas para vocês concorrerem só com os alunos de escola pública. Beleza? Então vamos para cá. Vamos para o vídeo, tá na tela. Olha só, questão número 20. Já tem vários vídeos aí para trás, tá? Não vacila. Tem que maratonar todos esses vídeos. Olha aqui. Vamos ver essa tirinha aqui, ó. Então veja, e o calor do sol que nos mantém aquecidos? Acho que é o tá faltando, é o que não vi um sinalzinho ali. Então assim, ó, repetindo. Então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Aí na outra, não completamente. Como assim? Não completamente. Ele disse, as luvas também me mantêm aquecido. Tá? Vamos aqui. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Beleza. Aí, gente, eu acho que tá um pouco claro aí que assunto a gente está falando, tá? Nós estamos falando de transmissão de calor. Aí eu quero lembrar vocês, questão número 20, que tem 3 tipos de transmissão de calor. O que é isso, professor? É a maneira que os corpos são aquecidos. Em aulas anteriores, a gente aprendeu a calcular quanto calor é necessário para aquecer um corpo. Por exemplo, fizemos uma questão que é quanto calor foi necessário para aquecer 500 gramas de sopa em uma tigela de vidro de 300 gramas. Quanto calor precisou para aquecer de 6 graus Celsius, se não me falha a memória, até 40 graus Celsius?
Tem vídeos anteriores falando disso. Essa daqui não é para a gente calcular, por isso que alguns professores dizem que é a parte qualitativa do estudo do calor. Tem a parte quantitativa, fazer conta, que foi no em vídeos anteriores. A essa questão, eu vou falar para vocês sobre a parte qualitativa. Pouquíssimas contas. Esse exercício nenhuma. Então, o objetivo é lembrar vocês como é que os corpos aquecem, como é que o calor ele é transmitido. Então, por isso, o nome do assunto é transmissão de calor. Transmissão de calor. Ó, o calor ele pode ser transmitido de 3 maneiras. Então vamos lá. Primeira, condução. Segunda, convecção. Terceira, irradiação. Então, como é que um forno de micro-ondas aquece os objetos? Como é que a sopa recebeu o calor e todo o líquido aquece? Como é que o calor sai do sol e chega até a gente? Tá? Como é que uma barra de ferro, quando eu esquento uma ponta de uma barra de ferro, rapidinho a outra ponta também vai estar quente, se eu estiver segurando ela me queima? Esses são os processos de aquecimento dos corpos, tá? Que eu vou lembrar vocês aqui, que vocês já estudaram isso. Então nós temos a condução. A condução, um exemplo clássico da condução, é você aquecer uma barra de ferro. Quando você aquece uma barra de ferro por uma chama aqui, ó, o calor, quando você esquenta aqui, essas partículas que estão mais próximas, elas aumentam a temperatura. Temperatura, meus amigos e minhas amigas, mede o grau de agitação das moléculas. Está dizendo assim, ó, se a temperatura está alta, as moléculas estão vibrando muito. Se a temperatura está baixa, as moléculas estão vibrando pouco. E Joadson, então se estiver muito baixa, as moléculas estão paradas? Não. Se estiver muito baixo, está vibrando muito pouco. Tem uma lei da física que diz que essas moléculas não param de vibrar. Tá? Então, temperatura baixa, vibra pouco. Temperatura alta, vibra muito. Quando eu esquento essa barra de ferro, essas moléculas mais próximas da chama vão aumentar de temperatura, ou seja, vão vibrar mais. Elas vibrando mais, elas empurram as que estão próximas dela para vibrar mais ainda. E essas que estão vibrando vai passando de partícula para partícula. Então, como se fosse uma festa, as que estão começando a dançar mais rápido vão fazendo as outras dançarem. E aí esse aumento de vibração, essa energia de vibração vai passando de partícula para partícula, vai sendo conduzida de uma partícula para outra. Beleza? Essa é a condução. Tá? Existem os bons condutores de calor, os metais, por exemplo, ferro, alumínio, cobre, ouro é um excelente condutor. Tem os bons condutores, mas tem também os maus condutores. Como são chamados os maus condutores de calor? São os isolantes térmicos. Então, os isolantes térmicos, eu tenho o gelo, é um excelente isolante térmico. Por isso que os inuites, as pessoas do Ártico, né? Os esquimós, que a gente costuma chamar de inuit, eles construíam os igluizinhos de gelo. Não é porque lá só tinha gelo, é porque gelo é um bom isolante. Então, quando ele entra naquele iglu de gelo, até o calor que sai do corpo dele tem dificuldade em atravessar as paredes de gelo, que são maus condutores de calor. Ali dentro fica mais quentinho do que do lado de fora.
Então tem os bons condutores e os maus condutores. Gelo, mau condutor. Lã é um mau condutor. Madeira é um mau condutor. O ar é um mau condutor. E outra, no vácuo não tem condução, já que é de partícula para partícula, no vácuo não tem partícula nenhuma. Então não vai ter condução. Certo? A convecção, essa daqui, ocorre em líquidos e gases. Exemplo clássico, você esquenta a água no fogão. Coloca aqui, ó, perto da chama. Aí o que que acontece? Essa camada de água mais próxima da chama, ela vai aquecer mais rápido. No que ela aquece, o volume dela aumenta, a densidade dela diminui. Ela fica mais leve. Menos densa, mais leve é só uma maneira de falar, tá, gente? Ela não vai ficar mais leve. Ela fica menos densa. Mas a gente, para facilitar o entendimento, diz assim, ó, fica mais leve. Tá? Então vocês vão me dar uma licença de falar desse jeito. Mas já justifiquei que isso não está de todo correto. Tá? Então, quando aqueceu, ela fica menos densa, como é? Mais leve. E aí, ó, sobe. E a mais geladinha que está lá em cima, mais pesada, que na verdade é mais densa, desce para ser aquecida. Aí daqui a pouco ela vai aquecer e se tornar menos densa do que a que subiu. Então ela vai subir. Aquela que tinha subido anteriormente vai descer para aquecer mais um pouquinho. Fica nesse movimento. O que está quente sobe, o que está frio desce. O que está quente sobe, o que está frio desce. Esse fenômeno a gente chama de correntes de convecção. Esse é a transmissão de calor com o nome convecção. Beleza? E por último, a irradiação. A irradiação é a transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, certo? Um exemplo clássico é o exemplo da radiação que sai do Sol. O calor que sai do Sol e chega até o nosso planetinha, o nosso pequeno pontinho azul no universo, o calor que sai do Sol chega até a gente através de ondas eletromagnéticas. Esse processo a gente chama de irradiação. Ele pode acontecer no vácuo, tá? Mas isso não quer dizer que só aconteça no vácuo, não. Eu estou dizendo que pode acontecer no vácuo, certo? Mas acontece na presença de ar, às vezes, dependendo da radiação, pela água, por uma parede de concreto, isso depende do tipo de radiação, tá? Mas o calor que vem do Sol é aquecido, chega até a gente através de radiação. É só o Sol, Joades? Não. Se eu pegar... Assim, todo o corpo emite radiação, mas para ficar mais significativo, se eu esquentar uma barra de ferro, se eu botar um espeto de ferro numa churrasqueira, deixa ele ficar bem aquecido, se tu encostar assim próximo, você sente aquele calor. Ali é radiação também. A chama de uma vela, se eu colocar do lado, você é aquecido. A fogueira, às vezes a pessoa está com frio, ela se aproxima, não que isso aconteça aqui no Maranhão, mas ela se aproxima de uma fogueira e aquela fogueira emite radiação para ela. Tá bom? Então existem esses três processos. Voltando para a tirinha. Vamos aqui para a tirinha. Então veja, é o calor do Sol que nos mantém aquecido. Calor do Sol e radiação. Não completamente. Como assim não completamente? Ele tem as luvas. Ele está dizendo que as luvas aquecem o nosso corpo. Não, aí tem um pequeno erro. Ela não vai aquecer, ela não é uma fonte de calor. Ela é feita do material que diminui a perda de calor por condução. Ela é feita de lã ou feita de um material mau condutor de calor. Então, claro que esse é uma tirinha, tem um pouco de comédia aí, né? Tem uma brincadeirinha, mas as luvas, elas não são fontes de calor, tá bom? Elas dificultam a perda de calor por condução. Logo, o que está envolvido aí é irradiação que vem do Sol e condução que as luvas dificultam. Cadê a resposta certa? Letra E, irradiação e condução.
Belezinha? Então a questão ela foi simples, mas eu precisei falar isso aqui tudinho para vocês. Vamos para a próxima. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos. Da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente foi queimada uma determinada massa de alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama de alimento libera. Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial? Essa daí eu acho que está bem simples mesmo, né, gente? É a questão número 21. Então, de novo, ó. Calor liberado pela queima é fornecido, esse calor que botou o objeto lá para queimar, o calor liberado pela queima é fornecido para a água, e a água vai aquecer. O técnico calculou a quantidade de calor que cada grama de alimento libera. Para realizar essa quantidade de calor que o alimento libera é absorvido pela água, fazendo a água aquecer. E aí já volta aquele assunto que eu falei no exercício anterior. Não é desse exercício anterior, mas é a parte quantitativa. Que tem vídeos para trás aí que tem esse assunto. Que é, ó, calcular a quantidade de calor. Como é que calcula a quantidade de calor para aquecer? Massa, calor específico, variação de temperatura. Para eu saber qual é a quantidade de calor que é liberada, pela queima do alimento, mas vai ser absorvida pela água, né? Então, ó, a quantidade de calor absorvida pela água, eu preciso saber da massa de água. Então, eu tenho que saber quantos gramas de água vão ter, que ele disse aí. Calor específico, que é uma característica do material, no caso a água, material. Tem uma tabelinha para a gente saber e a variação de temperatura sofrida pela água, tá? Então eu preciso saber a massa de água, ali para cada grama. Preciso saber o calor específico da água, numa tabelinha a gente tem, mas preciso saber a variação de temperatura sofrida pela água. Para se medir a variação de temperatura, eu preciso de quê? O cronômetro. Cronômetro mede tempo, dinamômetro mede força, potenciômetro, potência, radiômetro, radiação, termômetro mede variação de temperatura. Tá? Vai medir a temperatura para eu determinar a variação de temperatura. Então, ó, para fazer essa conta, a gente precisa de um termômetro. Resposta certa, letra A. Belezinha? Legal. Vamos para a questão 22. Beleza. Então vamos aqui, ó. Vamos para a chargezinha primeiro, para a tirinha. Não consigo desatarrachar essa porca. Ó, aqui é uma porca, né, gente? E um parafuso. Aí esse homem forte diz, não consigo desatarrachar. Aí o fraquinho, o menorzinho, né, que aparentemente ele sugeriu que seja mais fraco, pegou e aqueceu o conjunto. Tanto a porca quanto o parafuso. E aí, ó, com facilidade ele folgou. Tá? Isso aí é conhecimento físico para poder fazer isso. Aí ele botou assim embaixo, ó. O quadro, que é esse aqui de baixo, oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Coeficiente de dilatação. Aí tem, por exemplo, do aço, 1,2, do alumínio, 2,4. Aí ele dá todos os valores. Vamos lá? Para permitir a ocorrência do fato observado, ou seja, para ele folgar aquilo ali, na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de quê? Bom, voltar aqui.
Ele quer saber sobre o parafuso e a porca, respectivamente. Qual é o conhecimento da física? Que parte da física está associada a essa questão? Essa questão é uma questão de dilatação. Dilatação dos corpos quando eles aquecem. Então, os corpos, quando eles aquecem, eles se dilatam, eles aumentam de tamanho. Só que uns aumentam mais do que outros, devido ao material que eles são feitos. Então, essa dilatação, dentre outros fatores que falarei posteriormente, dentre outros fatores, precisa saber de que tipo de material. Então, tem materiais que dilatam com facilidade, tem materiais que têm dificuldade em dilatar, tá? Para eu fazer esse aquecimento, gente, para desatarrachar, né, para folgar com facilidade, e ao aquecer os dois, a porca e o parafuso vão dilatar. Para que isso saia com facilidade, a porca tem que dilatar muito e o parafuso pouco, tá? Repetindo, muitão para porca, pouquinho para o parafuso, tá? Então, a porca tem que dilatar mais. Logo, a porca tem que ser feita de um material que dilata bastante. E o parafuso feito de um material que dilata pouco. A fórmula é a seguinte. Só para vocês terem uma ideia, depois a gente comenta mais. A dilatação, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Então, a dilatação de um corpo depende do tamanho inicial dele, depende do material que ele é feito e depende da variação de temperatura sofrida por ele. Nesse caso, que é para a gente definir, ó, com relação ao coeficiente de dilatação, é diretamente proporcional. O de maior coeficiente é o que dilata mais, o de menor coeficiente é o que dilata menos. Eu quero que o parafuso dilate pouco, então tem que ter baixo coeficiente. Baixo coeficiente. E a porca eu quero que dilate muito, então ela tem que ter alto coeficiente. Ele fala assim, ó, com a menor variação de temperatura possível. Então, eu vou pegar o mais baixo para o parafuso e o mais alto coeficiente para a porca. Bora ver aqui qual desses valores é o mais baixo de todos. Dê uma olhada na tabelinha, gente. 0,9. Então, o parafuso tem que ser feito de platina. Dilata bem pouquinho. E qual deles dilata mais? Temos aqui o alumínio 2,4, o chumbo 2,9, prata 2,4, quem ganha é o chumbo. A porca tem que ser feita de chumbo. Se tiver essa resposta, excelente. A porca feita de chumbo e o parafuso feito de platina. Respectivamente, platina e chumbo. Vamos ver se tem essa resposta. Olha aí, platina e chumbo. Letra C. Beleza? Valeu, galera. Olha como passa rápido. Rapidão, a gente estuda. Vamos lá, não desistam. Tchau, tchau. Até a próxima aula.